mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, o ensinava. E os escribas e fariseus, nós vamos saber o que é escribas e fariseus, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, porém, o que dizes, mestre? Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, repete comigo, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra esta mulher. E tornando a inclinar-se, se escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um e começaram pelo mais velhos até ao último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Podem tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus ele brada ao meu coração o tema dessa mensagem, que é uma nova oportunidade. Se você acredita neste culto, se você crê que Deus tem uma palavra para os nossos corações e você precisa de uma resposta de Deus nesta noite, você vai repetir comigo no contar de 3. Uma nova oportunidade. Vamos lá? 1, 2, 3. Uma nova oportunidade. Meu Deus querido, de novo, vamos lá? Uma nova. Glória a Deus. Jesus aqui, ele está sentado sozinho, meditando e se concentrando. E de repente chega os fariseus, arrastando aquela mulher pela cidade. Isso dá de entender, senhores pastores, estudiosos da palavra de Deus, que quando eles estão arrastando aquela mulher durante a cidade que foi pega no ato de adultério, automaticamente eles queriam chamar a atenção da cidade, sim ou não? Isto tem um porquê. Porque na mente deles, eles estavam seguindo uma lei que foi deixada por Moisés. Essas leis, elas vão ter 613 estatutos. Só que o intuito maior desses fariseus não era só condenar aquela mulher, porque se eles quisessem só condenar aquela mulher, eles não tinham necessidade de levar até Jesus. Por quê? Olha por quantos mestres e doutores da lei. A palavra mestre no hebraico, ela é rabi, rabino, mestre dos mestres. Então eles poderiam levar essa mulher a qualquer um daqueles rabi ou mestre para acusar e apedrejar aquela mulher. Só que então, automaticamente, no meu entendimento, a maior intenção deles era o quê? Era pegar Jesus. Porque percebe que nos 3 anos e meio de ministério de Jesus, eles passaram todo esse tempo perseguindo Jesus. E Jesus, ele não veio para quebrar a lei. Jesus, ele não veio para não cumprir
a lei, ele veio para cumprir a lei. E automaticamente eles perseguem a Jesus. Eles chegam até Jesus e dizem: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Quem são eles? Os fariseus e os escribas. Os escribas eram os doutores da lei que, se fosse no dia de hoje, pastor Felipe, que está nos ajudando a ministrar essa palavra, seria como fosse um advogado, seria como fosse um juiz. Era ele que elaborava a lei. E no julgamento que tinha dos 70 apóstolos, então ali os fariseus, eles criavam, os escribas criavam aquelas leis para ser julgado ali dentro do sinédrio. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram os estudiosos das leis e também dos 613 ensinamentos que tinha nos 5 primeiros livros da Bíblia, que era Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio no hebraico. Então, para nós entender melhor quem são os escribas e os fariseus, eles, ao estudar, ao conhecer da lei, ao conhecer um pouco mais do que os outros, eles se apoderavam deste conhecimento para quê? Para julgar as pessoas. Eles apoderavam desse conhecimento para apontar as pessoas. Os fariseus, ele tinha 2 coisas que eles sabiam fazer. Isso não há discussão. Eles caluniavam e defamavam aquelas pessoas, todo o defeito que eles viam. Pastor Gabriel, o que é defamar e caluniar? A calúnia é quando alguém não fez um erro e quando alguém pega aquele fato, aquela pessoa, e começa a caluniar. Você viu o irmão que fez isso? Fulano me falou que o irmão fez isso, mas ele não sabe o que fez, mas começa a caluniar. E o que é a defamação? A defamação é de fato quando alguém erra, pastor ao seu, e essa pessoa, ele pega aquele fato daquele erro daquela pessoa e começa a defamar aquela pessoa. Para quem não sabe, ou para quem não tem amor no coração, tanto a calúnia como a defamação, ela está dentro do estatuto da lei, com direito à indenização, às vezes a pessoa até preso. Quantas pessoas morreram inocente por ser levantado por calúnia no meio da alta sociedade? Eu acho que eu não estou pregando alguma coisa aqui de menino, não. Você quer ver só? Existe até dentro da igreja pastores, grande ministério, que indenizaram valores altos por causa da calúnia e da defamação. Nas últimas eleições, por exemplo, a Lauriette, cantora Lauriette, isso aqui que eu estou dizendo é verdade, está sendo gravado, ela processou uma igreja no estado do Espírito Santo, não vou dizer o nome da igreja do pastor presidente, que ele é muito meu amigo, e ela ganhou na terceira instância no Congresso de Brasília, no fórum, R$200 mil, porque ele estava apoiando um outro deputado e ele disse alguma coisa que na concepção dela, ela entrou contra a lei, que isso atrapalhou ela a ganhar a eleição. Então isto é a calúnia e a defamação. Eu conheço também pessoas, igrejas, que foram indenizadas com 10 mil, 20 mil, 50 mil. A calúnia, ela dói os ossos. A calúnia, ela dói a alma. A calúnia, ela mata. Ela tira alguém da igreja. Eu já vi até alguns pregadores, pregadoras, as pessoas dizerem assim: que Deus envergonha a pessoa, que Deus vai envergonhar alguém. Quem já ouviu alguém falar isso ou pregar isso? Já ouviram? Agora eu pergunto para a igreja, no grau de intimidade que você tem com Deus, leva a tua mente em comunhão agora. Que prazer tem Deus em envergonhar alguém? Que prazer tem Deus em envergonhar alguém e perder aquela alma para o inferno? Quem fazia isso, quem faz isso, quem tem prazer, são os fariseus e os escribas. Imagine dentro de um ser humano, pastor Felipe, eu vou envergonhar ela, eu vou envergonhar ele. Que Deus é este? Que
prazer tem Deus com isso, envergonhar alguém e perder aquela alma para o diabo? Sendo que a maior intenção de Deus é que nós se arrependemos do nosso pecado, é que alguém se arrependa daquele ato e Deus ganha aquela alma para o céu. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós nesta noite. Pode te perseguirem, pode nos caluniarem, pode nos apontar, pode nos bater à vontade, porque enquanto mais eles batem, mais Jesus pregava. Enquanto mais eles perseguiam Jesus, mais Jesus ganhava a alma para o reino do céu. Enquanto mais eles caluniavam, defamavam Jesus, mais Jesus curava e ganhava a alma. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez muitos de nós entramos debaixo, talvez de alguma calúnia, ou por um tempo na sua vida você já passou pelo fato da perseguição. Mas quanto mais eles te baterem, e olha você aí glorificando o nome do Senhor, de mão levantada, enquanto mais te bate, enquanto mais te calúnia, mais o Senhor te enche de dom, mais o Senhor te enche da presença dEle, mais você vai caminhar na presença dEle. Labaio de contessuia de calaância dócia. Aí os discípulos perguntam: mestre, por que eles nos perseguem tanto a ti? Aí Jesus responde assim: olha, eles não perseguem a vocês, discípulos, eles perseguem a vocês porque eu estou com vocês. Aí Jesus diz: mas fique tranquilo. Por quê, mestre? Porque no capítulo 14 do livro de João, Jesus diz assim: mas eis que eu vou para o Pai. Aí alguém pergunta: mestre, se eles nos perseguem porque nós andamos contigo, isso quer dizer o quê? É que quando o Senhor partir, eles vão parar de nos perseguir? Não, eles vão perseguir mais. Mas espera aí, mestre, se o Senhor disse que eles perseguem nós porque nós andamos contigo, e por que quando o Senhor partir ele vai perseguir mais? Hoje eles te perseguem porque eu estou contigo, mas amanhã eles vão te perseguir porque a minha presença vai estar contigo. Talvez essa perseguição que você passa não é porque você prega bem, não é porque você canta bem, não é porque talvez você tem carro, tem dinheiro, tem estudo, não é porque você anda bonito, aleluia. Precisa se converter mais, precisa ter mais intimidade com Deus. Eles te perseguem é por causa do dom que Deus colocou dentro da tua alma, do teu coração. Eles perseguem nós é por causa da presença de Deus. A nossa presença incomoda o mundo, a nossa presença incomoda alguém lá no trabalho, a nossa presença incomoda alguém na faculdade, a nossa presença incomoda alguém na nossa rua, mas a presença de Deus, ela nos acompanha, ela acompanha muito. Aleluias, aleluias. Elevaio de contessuia de calaância dócia. Aleluias, aleluias. Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração, pastor Adilson. Eles perseguem, eles caluniam, eles nos afrontam, eles nos defamam. Agora é o momento da presença de Deus incomodar o inimigo. Por quê? Porque nós vamos mostrar para ele, você vai mostrar para eles que nós somos diferentes. Opa, alguém pegou ali. Diferente como, pastor Gabriel? É que a graça nos alcançou, e aonde a graça nos alcançou, nós não pagamos o mal com o mal, mas nós pagamos o mal com o bem. Aleluia, porque a graça de Deus nos alcançou. Enquanto eles nos perseguem, vamos amar eles. Enquanto eles nos apontam, vamos orar por eles. Enquanto eles nos batem, nos criticam, vamos estender a mão por eles. Mas pastor, está doendo muito. É porque não sabe o que eles fizeram comigo. Não tem problema, mas é momento de nós estender a mão, orar por eles e derramar o perdão. Mas por que eu devo perdoar eles? Porque eles merecem? Talvez eles não merecem, mas vamos perdoar. Por quê? Porque a nossa alma merece paz, o nosso coração merece paz. Porque você entrou aqui para liberar o perdão, porque
você merece os céus, porque Deus reservou o céu para aquele que derrama o perdão. Hoje é noite de recomeço, e nós mostramos que somos diferentes. Labaio de Contesuya, Alamuri Cancionaio, aleluias. Demaruti Rebia, Prudica Manácia, Redeminência, Ramushi, Anaio. Jesus, ele tinha que cumprir a lei, sim ou não? Sim ou não? Sim, ele tinha que cumprir a lei. Agora veja bem, os fariseus, pastor Davi, automaticamente na sua mente, eles queriam mais pegar Jesus do que condenar aquela mulher. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés manda com que alguém fosse pego, seria apedrejado até a morte. O texto diz que quando eles chegaram, Jesus estava com a cabeça baixa, inclinada, se escrevendo sobre a areia. Pai, e agora? Eu não posso deixar essa mulher morrer. Mas com tudo isto, antes dela morrer, eu preciso liberar o perdão e a salvação para essa mulher, para ela não perder a alma dela. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo, pastor Felipe. Eu já vi tanta gente dizer tantas coisas. Cuidado para não dizer heresia. E pior de tudo, senhores pastores estudiosos da palavra de Deus, a gente vê em grandes igrejas, em grandes eventos, grandes pregadores renomados, pastor Davi, que pregam heresia, e a igreja vai junto. Você viu? Falta de conhecimento. A gente vê que o povo, falta de leitura, de entendimento. E outros dizem, livro tal, mas nunca provou de livro tal. Mas o texto diz que Jesus estava escrevendo. Então, permita-me atentar a achar alguma coisa que poderia ao menos chegar perto daquela escrita que Jesus estava escrevendo. Eu encontrei ao menos 3 textos na Bíblia que fala sobre a escrita. Entre eles, Filipenses capítulo 4, se não me foge da memória, versículo 3, que quando nós aceitamos Jesus, nosso nome é escrito no livro da Bíblia, da vida. Em Apocalipse tem 2 textos que também diz, quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Eu não sei o grau de intimidade que você tem com Deus, mas porque a Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo na areia, pastora Cristina, isso me dá o direito então de pelo menos se aproximar, sim ou não? Imagino eu que quando Jesus olha para aquela mulher, ele disse, eu não posso deixar essa mulher morrer sem salvação, mas pelo menos eu preciso escrever o nome dela no livro da vida. Alguém entendeu ali? Então a mulher, uma parte ela já ganhou, que é a salvação. Aí Jesus olha para os fariseus e escribas, e de repente quando ele diz no seu pensamento, pai, eu preciso de uma palavra, Deus dá uma palavra para ele, ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A intenção dos fariseus era pegar Jesus. Se ele matar aquela mulher, então quer dizer, o amor que ele prega cai por terra. E se ele não matar aquela mulher, não permitir, ele está quebrando um pacto da lei. Mas Jesus, sendo não profeta, mas a maior profecia em vida, ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Automaticamente eles se conheciam, e ele sabia o erro de cada um deles. Eu imagino aqueles fariseus um olhando para o outro e dizendo assim, rapaz, eu falei para você que isso não ia dar certo. O outro dizendo assim, peraí, aleluia, mas eu vim porque você chamou. Aí Jesus diz, faz uma fila aqui, começando do mais velho para o menor. Mas quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra,
O problema nosso é que nós achamos que pecado é só o adultério, mas existe pecado muito maior do que o adultério. É um culto de ensinamento. Deixa nós abrir a nossa mente aqui um pouquinho. Para quem não sabe o que é adultério, é tudo aquilo que se adultera uma lei. Não é só a prostituição. Nós adulterou, aumentou alguma coisa da Bíblia, estamos adulterando. Estamos fazendo alguma coisa que não está no estatuto, estamos adulterando. E aqueles fariseus sabia que o pecado que eles cometiam talvez era maior do que o pecado daquela mulher. Eu pergunto para a igreja: o que muda a diferença de um pecado para o outro é somente a natureza. Alguém que pega alguém que aponta, pega o WhatsApp: pastor Natalício, você viu que errou, você viu que pecou? Pastora Cristina, a irmã tal fez isso. Pastor Davi, fulano de tal fez isso. A pessoa pode ser tudo na vida, ele só não é servo nem serva de Deus. Ele pode ser tudo, ele só não é cristão. Por quê? Porque nós devemos orar e ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. Aleluias, aleluias. Demaruti rebia prudicamácia, redeminência ramushi anaio de codessuia. Você não sabe o prazer que é de você estender a mão para alguém que está caído e levantar aquele homem ou aquela mulher de Deus. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, aleluia, vai com ele, reconcilie com ele. Ele pecou de novo, vai com ele, reconcilie com ele. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mas se ele continuar errando, aí sim a Bíblia diz: pega 2 testemunhas, leve até o presidente da igreja. Aí sim você conversa. E se ele se arrepender, você conseguiu encobrir uma multidão de pecado. Eu estou pregando nesta noite aqui para alguém que entrou aqui e o dom do amor está sendo derramado. Eu disse: o que é o dom do amor? O amor é muito mais do que um dom. O amor é uma essência do Espírito Santo. Por quê, pastor? Amor é pregar, o dom é pregar, o dom é cantar, o dom é evangelizar, o dom é algo que você aprende, mas o amor é uma essência que nasce da nossa alma, de dentro para fora. Aleluias, aleluias. Aquela mulher, ela tinha uma multidão de pessoas contra ela, sim ou não? Mas ela tinha um que estava a favor dela. Quem era? Opa, alguém pegou ali. Se você, se nós, os irmãos, tiver Jesus do nosso lado, não há quem nos condene, não há quem nos aponte. Aleluia, aleluia. Se Jesus está do nosso lado, Ele não vai deixar você morrer sem antes cumprir a promessa dEle na minha e na tua vida. Se Jesus está do nosso lado, aleluia, ninguém vai estar contra nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não vai deixar morrer o teu ministério, Ele não vai deixar morrer o chamado, Ele não vai deixar morrer o dom que Ele colocou dentro de você, Ele não vai deixar morrer as promessas que eu fiz na tua vida. Não vai, não vai. Com permissão do pastor, eu peço para que eles colocassem os pés. Pode, pastor? Coloca sobre os pés, igreja, por favor. Aleluias. Cadê minha esposa para louvar? Então vamos lá. O texto diz que Jesus estava escrevendo sobre a areia. E após os fariseus questionar a ele, insistir, ele inclina a cabeça, perdoa os pecados daquela mulher, e ele diz a ela: vai, mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te acusou? Então nem eu. Esse nem eu
não quer dizer que Jesus estava imputando os erros dela, não. Mas ele estava perdoando os pecados dela. Você quer ver o que o texto diz? Vai-te em paz e não peques. Então ele não imputou o pecado daquela mulher. Ele disse: vai e não peques mais. Só que o texto diz que novamente Jesus volta a escrever na areia de novo. Pode vir cantar, minha esposa, pode vir cantar. Ele volta a escrever novamente. E o texto não diz o que Jesus estava escrevendo. Se no primeira escrita, o que Deus me deu de entender é que Jesus poderia estar escrevendo o nome daquela mulher no livro da vida. Aquela mulher estava à beira da morte, sim ou não? Ela foi para ser morta, sim ou não? Pode soltar o playback. Só que por um momento Jesus trouxe a vida para ela, sim ou não? E ela voltou com arrependimento do pecado. Então automaticamente, acredito eu, no seu grau de intimidade que você tem com Deus, mas Jesus estava escrevendo: eu estou escrevendo uma nova página na tua vida. Alguém entendeu ali? Vai-te e não te peque mais. Você era para ter morrido aqui, mas eu agora estou escrevendo uma nova página na tua vida. Como Davi, adore o nome do Senhor. Porque quanto momento que nós passamos, Pastor Jânio, e não era para nós estar mais vivos nessa terra, mas nós estamos vivos, e além de estar vivo, estamos na presença de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? A cada oportunidade que Ele nos deu, Ele escreveu uma nova página na nossa vida. Nos dias de hoje, mesmo na decepção, Deus achar um adorador. É muito difícil na provação louvar, abrir mão da adore a Ele, porque hoje é noite de recomeço na presença de Deus. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já teve lá me Há quantas oportunidades Deus te deu? Há quantas oportunidades Deus nos deu? Você quer ver só? Quantas vezes o nosso pastor presidente já conversou comigo, já conversou com muitos irmãos que aqui está, em dizer: não pare, prossiga. Era Deus nos dando mais uma oportunidade. É o ministério nos abraçando aquilo que muito ministério não faz. Adore a Ele. Adore, 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 adore a Ele. No tempo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Queria Pastor Adilson, a cada um de nós que estamos aqui, no passado tivemos uma oportunidade de um novo recomeço diante da presença de Deus. Aí Jesus diz para nós: eu escrevi uma nova história na tua vida. Essa história não foi feita com caneta da terra, mas foi feita com a caneta de ouro no céu. A tua história e a minha história não começou aqui, ela começou no céu e vai terminar aqui. Então adore a Ele. Adore, 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 adore a Ele. Abre sua boca, faz inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que isso Levore cantiare. Move a mão de Deus. Faça Muriancho Cantoreia. Move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Move a mão de Deus.
Adore a Ele, adore a Ele, porque é noite de recomeço. Nenhum de nós que estamos aqui é diferenciado ou melhor do que aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Adore, 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 meu irmão, adore, 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 não importa a situação, adore, 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 adore. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador. Adore a Ele, adore, 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 adore a Ele. Não tem momento e nem hora, a qualquer momento Ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração. Hoje é noite de festa, hoje é noite de recomeço. Eu entrego essa revelação e em 2 minutos eu entrego o microfone. Quando eles pegaram aquela mulher e levaram ela para ser apedrejada, eles ainda estavam na lei de Moisés, sim ou não? E a lei diz isto. O que eu vou dizer aqui é muito lindo, o que é mais lindo dessa história, pastor Davi, é que Jesus, naquele fato, ele antecipou a morte dele na cruz. Pastor Gabriel antecipou a morte dele na cruz. Como assim? Eu não entendi. Se na lei de Moisés aquele que pecasse deveria morrer, só que aquela mulher foi pega no ato de adultério, então ela deveria, só que ela saiu com vida. Opa, alguém já está entendendo ali. Só que esta vida, ela só entraria depois que Jesus morreu na cruz, que foi o período da graça. Opa, alguém está entendendo lá? Alguém está entendendo aqui? Alguém tem amor no coração? Eu imagino Jesus olhando para aquela mulher e dizendo assim: olha, mulher, esta é a lei que você precisa morrer. Eu não posso quebrar a lei, mas eu posso quebrar o protocolo. Eu vou antecipar a minha morte na cruz. Se na lei de Moisés aquele que pecasse deveria morrer, mas a graça do meu Pai vai te alcançar. Parece que eu vejo Jesus dizendo: a minha morte não é hoje, mas a graça te alcança através desse ato, porque além de eu não deixar você morrer, eu estou escrevendo uma nova história na tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? Antes que o inimigo nos matasse, antes que o diabo nos matasse sem vida, a graça nos alcançou primeiro. Você pode adorar a Deus por essa palavra, você pode glorificar a Deus por essa palavra, porque se o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas o momento em que a graça nos alcançou, a misericórdia nos tirou de lá. Jesus está dizendo que a graça é maior do que o pecado, a graça é maior do que o adultério, a graça é maior do que o vício, a graça é maior do que a fraqueza, a graça é maior do que tudo aquilo que o inimigo possa nos condenar. Volte para tua casa em paz, volte para tua casa em paz. Se os teus acusadores não te condenam, a palavra de Deus está sendo pregada. Se a palavra de Deus nos justifica,
diante da presença dele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje é noite de recomeço. Pode voltar para casa em paz. Pode voltar, porque Deus vai te sustentar. Se Ele te sustentou até agora, Ele vai te guardar na entrada, Ele vai te guardar na saída, Ele vai te guardar na permanência. Aleluia. O ponteiro não vai virar sem antes eu guardo a tua casa, o teu trabalho, eu guardo o teu ministério. Tudo estás em minha mão. Sabe o que Deus está dizendo? Eu ainda estou no controle. Aleluia. Eu ainda estou no controle. Você é minha, você é meu, e Deus não abre mão de nenhum que está aqui. Só quem acredita nessa palavra, levante comigo a mão direita, junto com ela a esquerda, e aplaude o nome do Senhor Jesus.